Tehillim 78A. Esse aqui é o número 5. Shalom a todos. O nosso salmo hoje tem como tema: o que ouvimos e vimos, não ocultaremos. O salmo Tehillim, ou seja, o Tehillim 78, contém 71 versículos, uma narrativa repetitiva do que aconteceu na história de Israel, desde a sua estada no Egito e sua peregrinação no deserto. Para quem conhece os 5 livros da Torá, ao ler este salmo, lembra os episódios que Asaf discorre aqui eloquentemente. Ele diz no início do salmo: o que ouvimos e sabemos e nossos pais nos contaram, não ocultaremos dos filhos deles até a geração final, relatando os louvores do Eterno, seu poder e suas maravilhas que ele forjou. Daí o nosso tema: o que ouvimos e vimos, não ocultaremos. Os acontecimentos do passado são marcos que pontilham o caminho para o viajor de hoje. Essa foi a incumbência de Abraão. Ele recebeu de Hashem o seguinte, porque Hashem apostou nele, Gênesis 18, 19. Porque o conheci, diz o Eterno, e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça e realizar o Eterno sobre Abraão, o que falou com ele. Essa mesma obrigação está imposta a todos nós. Fazer notória aos nossos filhos os feitos do Eterno no passado, na história de nosso povo. O que nos diz o comentarista deste salmo, Adolfo Wasserman e Haim? Nesta composição, o salmista examina a história de Israel, desde a servidão no Egito até o reino de Davi. Os eventos deste período cobrindo mais de 400 anos. Parecem não seguir qualquer ordem aparente. No entanto, o arguto estudante da história judaica rapidamente descobre que os variados eventos desses 4 séculos derivam da mesma fonte: o desejo de Hashem de que sua sagrada Torá seja a suprema autoridade em Israel e em nossas vidas. Sim, o Eterno humilhou os judeus como escravos no Egito, de modo que fossem preparados a aceitar a soberania exclusiva da Torá no Sinai. Hashem, então, os assentou como uma nação independente na Terra Santa, de modo que ele pudesse indicar o monarca que o Eterno escolheu foi Davi. O filho de Davi, Salomão, construiu Bet Mikdash, o templo sagrado no qual a Torá do Eterno foi sacramentada e venerada como a lei suprema. Mas a autoridade de Davi não ficou sem desafio. Desde os primeiros momentos, a poderosa tribo de Efraim, herdeira da linha real de José, procurou o domínio. Eles se orgulhavam de que Josué, o conquistador da terra, Josué, era da tribo de Efraim e que o tabernáculo ficou em Shiló, território de Efraim, durante 369 anos. Mesmo quando a capital espiritual e política de Israel foi transferida para Jerusalém, Efraim se ergueu para desafiar Salomão. Comandada por Jeroboam ben Nabat, ele causou a separação das 10 tribos. Essas tribos eram conhecidas coletivamente como Efraim. O propósito didático deste salmo é advertir, lembrar onde houve erros para serem evitados.
Por isso, a leitura desse salmo é recomendada. Entender a intenção de Asaf. Muitos erros são cometidos. Alguns são repetitivos, por esquecer que já tinham errado nessa questão. O que faltou? Verdadeiro arrependimento. O Salmo 78 faz as pessoas refletir. Primeiro, o que Hashem fez pelo seu povo. Livramento, milagres, maravilhas, provendo-os no deserto. Segundo, como o povo que viu tantas maravilhas foram guiados por uma coluna de fogo, ouviram a voz do Eterno no Monte Sinai, lhes proveu água da pedra, fez chover pão dos céus, alimentou-os com cordonizes, deu-lhe como possessão a terra de Canaã. Eles, mesmo assim, pecaram e se afastaram do Eterno. Terceiro, as consequências pela desobediência e oposição que eles sofreram, toda a história que Asaf compilou, cujo nome quer dizer coletor, ajuntador, Deus ajuntou para si mesmo. Minuciosamente expõe esses dados contidos neste salmo, para que se cumpra o mandamento do Eterno, que se contasse de geração a geração o que Hashem disse a Abraão. Leia esse salmo. É muito interessante você reler a história. O Salmo 78 é uma coisa muito linda se você a examinar. Espero que você repasse esse salmo às pessoas a quem você conhece. Transmitimos diretamente da Sinagoga Benem Anusim de Ponta Grossa, em conexão com a Rádio Portuguesa Judaica, e esperamos que você seja abençoado. Shalom.